Não é tão difícil, isso normalmente todo mundo tem em casa. A vitamina E, que é encontrada em trigos integrais, óleo de soja, mesmo o óleo de soja sendo retirado a quente para aumentar a sua produção, ainda contém um pouco de vitamina E. Mas encontramos na sardinha, nas nozes, nas castanhas, nas amêndoas. E a vitamina E tem uma função primordial de ser um dos principais antioxidantes para o corpo humano. A vitamina A, que é encontrada também na cenoura, na abóbora, no fígado, na batata doce, no brócolis, melão. E por aí afora nós temos uma infinidade de comidas, Jorge, que pode ser orientada a uma pessoa a ter uma vida muito saudável e muito barata. É a impressão que se alimentar bem é caro. Certo. Inclusive vai ficar muito mais barato pelo que vai acontecer na família. Vai gastar menos droga. É verdade. Vai-se menos na farmácia. É verdade, doutor. O arroz e feijão, até quando deve ser consumido, doutor? Olha, o arroz e feijão, essa comida do brasileiro, deve ser consumido à vontade, se não tiver problema de obesidade. Se tiver problema de obesidade, é no máximo 3 colheres de arroz e uma de feijão por refeição. Por refeição? Por refeição, porque é um valor calórico muito grande. São 2 carboidratos, e esses 2 carboidratos viram uma cadeia de açúcar muito grande. Então não devem ser comidos com muita quantidade. Mas, para quem não tem problema de obesidade, esse feijão com arroz é a comida sagrada. É verdade. O que estraga, às vezes, o arroz com feijão é quando você coloca uma farofa, que você frita a farofa na margarina. Aí você já acrescenta gorduras saturadas dentro do seu arroz com feijão. É verdade. É isso que a gente tem que ensinar a nossa população e deveríamos começar nas escolas com uma Isso. melhor alimentação para as crianças. Isso. Onde estaríamos eliminando o problema do déficit de atenção, a hiperatividade, a dislexia, a começar na escola com as crianças. Agora, doutor, outra coisa importante, vamos falar uma aqui. Mas tem fruta que não pode. O caso do diabético, por exemplo. Não pode para melancia, que melancia tem açúcar. Mas acabou de falar que é bom para a próstata. Não pode para o caju, porque o caju é muito doce. O que tem de verdade nisso, doutor? O caso do diabético, por exemplo. Jorge, nós temos que entender o seguinte: o diabético ele tem uma disfunção pancreática e essa disfunção pancreática diminui a sua produção de insulina para combater a glicose que é ingerido ou transformado. Porque tudo que nós comemos, a maneira mais rudimentar que o organismo tem de fazer a transformação é transformar tudo em glicídio. Se a gente come um sal, ele é transformado em glicídio. Depois que ele é transformado em glicídio, que o organismo faz a absorção, é que ele começa a separar aquilo que é glicose ou não. As frutas têm uma vantagem de que não produzem um índice glicêmico muito alto, à exceção de banana, que tem uma glicemia muito alta, apesar de ser muito rico em potássio, e o diabético ter problema de cãibras, muito problema de cãibra por causa da diurese, dos diuréticos que usa. Então, eles repõem muito com a banana. E a banana tem um índice glicêmico muito alto. Mas as outras frutas não. Frutos que são ricos em cromo, como uva, por exemplo, uva escura, ajudam a regular o próprio açúcar. A trofoterapia é isso, é dar o alimento correto nas patologias que o paciente necessita. Então, por exemplo, se for por valor calórico, a pessoa não deve comer mais de 10 uvas por dia. Mas se for no caso de uma diabetes, se a gente coloca no liquidificador 20 uvas escuras com um copo de água e bate, eu tenho cromo suficiente para dispor de insulina no pâncreas por um dia. Certo. A uva batida no liquidificador virou um grande remédio de cromo para as funções pancreáticas. É melhor do que chupar a própria fruta? Porque a fruta chupada vai provocar flatulência e gases. A ingestão da fruta em forma de suco, naquela hora que a gente está dando, é um remédio. Ela tem uma função diferente pela quantidade que você ingerido na mesma hora. É importante isso, né, doutor? É importante a assimilação, como tomar, por que tomar. A hora de tomar, por exemplo, outro problema com diabetes, aí é um caso que tem que alertar os portadores da descompensação pancreática, que é a diabetes, né? Não se deve comer frutas a partir de 18 horas. Não? Não se deve comer frutas a partir de 18 horas, porque a glicose desse açúcar só vai ser metabolizada no dia seguinte. Então você vai ter pico de glicose, de glicemia, por causa dessa ingestão de fruta a partir das 18 horas. Porque a partir das 18 horas nós começamos a produzir um hormônio, que é o hormônio indutor do sono, chamado melatonina. E o nosso organismo começa a entrar, a se desarmar do estresse do dia a dia nosso, para entrar em fase de relaxamento. Sim.
Então não se deve comer a fruta à noite, porque a glicose vai sempre procurar acelerar o organismo. Certo. Mesmo quem trabalha à noite? Essas pessoas que trabalham à noite têm um problema muito sério, que é o fuso horário, né? É verdade. Existe um produto no mundo, e que no Brasil até agora não foi liberado à venda, chamado melatonina. O mundo inteiro usa isso comprando em supermercado. No Brasil, como a indústria da farmácia é uma indústria muito forte, certo, ela é poderosa nos custeios de determinados interesses que eles têm dentro do mercado político, social, então não liberam o uso da melatonina. E a melatonina é um hormônio que o corpo produz a partir das 18 horas. Então as pessoas que trabalham à noite deveriam tomar uma melatonina durante o dia para que tivesse um sono compensatório. Porque o sono da manhã com o sol nunca é a mesma coisa do sono noturno. Essas pessoas que trabalham à noite têm um problema do envelhecimento precoce, de um estresse oxidativo muito maior, de viverem sob um estresse a toda prova durante o dia inteiro. Porque o sono do dia é totalmente diferente do sono noturno. Porque durante o dia você não produz a melatonina. Então tomar um comprimido de melatonina de 3 miligramas seria excelente para essas pessoas noturnas. E no Brasil não é permitido? No Brasil não tem. Quando você tem uma receita médica e está nos Estados Unidos alguma coisa, você pode comprar e trazer com a receita médica, você pode trazer para o seu consumo. Mas para venda no Brasil não tem. Porque isso aí acaba com a teoria de todos os ansiolíticos, de tudo isso que esse pessoal todo toma. E sem efeito colateral e sem dependência química. Tá certo, doutor. Agora, as crianças do nosso país, doutor, alimentam-se mal? Começa desde pequena a alimentação errada? Olha, normalmente começa desde a gestação. Quando a mãe é uma grande gestora de refrigerantes, de chocolates, de açúcares, o hipotálamo daquela criança já começa a receber as informações e será um futuro diabético. Então as nossas crianças estão comendo muito mal, inclusive com a oferta, por meio da mídia, de televisão e tudo, do fast food, do McDonald's, do Bob's, e do Habib's, vai por aí afora, que é aquela comida fácil, oferecendo um presente para a criança, e a criança chateando o pai, a mãe, o avô, a avó, para que seja levada lá, que é a mídia que é dentro de casa oferecendo aquilo à criança. Então as nossas crianças estão comendo mal. Por isso o índice de hiperatividade e distúrbios de déficit de atenção está tão grande na população. Inclusive até eu fiquei muito surpreso, eu fui procurar há poucos dias por uma jovem e com dislexia. E eu não sabia que o número de disléxicos no Brasil era tão grande, aproximadamente em torno de 3 milhões de disléxicos. Isso inscritos na Associação Brasileira de Dislexia, que são essas pessoas que têm dificuldade de estudo, onde aprende muito pela forma oral, mas não consegue escrever. Sim. Que a dislexia, uma das causas é essa. Então tem que ser avaliados, tem que ter os professores especiais para fazerem provas orais. E isso está tudo ligado a uma alimentação de juventude. O refrigerante é um crime, doutor? O refrigerante realmente... Olha, toda bebida gasosa é um crime, Jorge. A água também? A água também. A água com gás também é um crime. Porque toda bebida gasosa faz com que o gás da bebida iniba a paratiroide de fixar cálcio no organismo. Então, quando a gente tem a deficiência de cálcio no organismo, nós vamos nos tornando ácido. E a manifestação da acidez do organismo vai fazendo com que apareça qualquer tipo de doença. Existe um livro, um livro americano chamado Fator Cálcio. Eu tenho ele publicado, eu tenho um blog, se você me permitir que anuncie o blog. Por favor, doutor, por favor. www.sosortomolecular.wordpress.com. Nele tem uma janela de pesquisa escrito Fator Cálcio. Esse livro me foi autorizado a publicar essa matéria dentro desse blog, por esse médico americano, mostrando que ali começa a desmistificar a doença. Quando eu mantenho a homeostase do meu organismo em ponto de equilíbrio. Se eu mantenho o meu pH entre 6,5 e 7, dificilmente eu vou adoecer. Se esse pH cai de 6,5 para 5,5, eu já tenho a informação de uma doença. E menor que 5, existe o câncer, a diabetes, a hipertensão e outras doenças degenerativas. É complicado, então, né? O controle do pH é fundamental no homeostase do corpo humano, sobre manter saúde. Doutor, o refrigerante, o álcool, o cigarro, os três estão no mesmo patamar? Assim como está o trigo, leite e o açúcar. No mesmo patamar? A mesma coisa, no mesmo patamar. Assim como está o chocolate. O chocolate, por exemplo, é uma coisa muito... é até benéfica.
Hoje tem a propaganda mostrando que o chocolate é bom pro coração. Isso. Realmente é verdade. Isso. Mas o chocolate, para ser bom pro coração, ele tem que ter no mínimo 70% de cacau. E esse chocolate que nós temos no mercado aqui só tem 3% de cacau, o resto é gordura hidrogenada. A diferença está aí, Nós não né? somos contra o chocolate, nós somos contra a qualidade de chocolate que é vendido para as nossas crianças. Isso. Esse aqui é o problema, é um chocolate altamente, inclusive, é onde vem o vício do chocolate é por causa do açúcar, que gera esse vício, assim como gera bebida, refrigerante, tabagismo, o sedentarismo. É a mesma coisa, os vícios são os mesmos, só mudam-se os nomes. Mas o grande vilão hoje também... Ô, doutor, estou em cima da minha hora. Vamos marcar outro dia, doutor, para a gente conversar mais. A hora que o senhor quiser, por telefone, ao vivo, falar com Jorge Bacarin e falar para os públicos da Manchete, vai ser sempre um prazer. Doutor Paulo, me dá aí o seu blog outra vez. É www.sosortomolecular, tudo junto, .wordpress.com. Falou, doutor, um forte abraço. Obrigado por atender a nossa reportagem. Muito obrigado a Jorge pela oportunidade de falar aos ouvintes da Manchete. Que todos tenham um bom dia. E me coloco à disposição sempre que for necessário. Tá ok. Conversei com o terapeuta ortomolecular, Dr. Paulo Edson Reis Jacob Neto, presidente do Sindicato dos Terapeutas do Estado do Rio de Janeiro. O papo estava tão gostoso que não deu tempo de nada, Vanessa. Amanhã a gente faz a simpatia, faz a boca do Baca, faz tudo direto. Gente, obrigado pelo carinho. São 8 horas da cidade mais linda do mundo. Vem aí o Jornal Manchete 760, edição das 8, com Enio Paes e na sequência, Fala Garotinho. Um beijo no coração. Bota pra 2. Tchau, neném. Volta amanhã às 5 para fazer o Roberto em detalhes. A Rádio de Verdade apresentou Acorda Rio.